Queridos, esse tema realmente é um tema extremamente significativo, relevante para a nossa vida, até porque nós somos família. Todos nós somos frutos de uma família, né? De uma geração, de uma relação, de uma parentalidade. E aí esse termo é muito interessante, né? Que tem a ver com essa expressão que se refere aos pais, aos papéis, na verdade, né? Dessas funções parentais, né? Que os pais exercem na vida dos filhos. E, obviamente, que esta relação de parentalidade, tem uma troca, né? Toda relação tem uma troca dentro da sua linguagem, dentro da perspectiva, respeitando a constituição psíquica de cada um. Mas não existe relação sem troca. Até quando a gente pensa que alguém não está sendo recíproco a alguma atitude nossa, que não há uma relação de troca, que só um se relaciona e o outro não, na verdade, ambos se relacionam. A diferença é como este outro se comporta dentro dessa relação. A indiferença, quando isso acontece, que é quando a gente acha assim, não existe uma relação, só eu me relaciono. Na verdade, o comportamento dele de ser indiferente, às vezes, de ter alguma dificuldade, diz sobre esta relação, né? Diz sobre quem ele é. Então, todos nós somos frutos de um relacionamento, seja familiar, seja conjugal, seja de amizade, sejam relacionamentos de trabalho, profissionais. Então, não tem como, por mais que alguém queira, num contexto de sociedade, não existe como você viver sozinho, né? De alguma maneira, você está envolvido ou você está conectado com o outro através do que o outro fez. Amém? Mas agora a gente está falando aqui sobre parentalidade, e aí eu tô justificando essa questão da troca da relação, porque a parentalidade se refere à questão do papel dos pais na vida dos filhos, mas não tem como você não entender e não concluir que você, enquanto pai, também aprende muito. Então, não é só o pai, a mãe, né, que oferecem, mas recebem também, né? Eles recebem. Então, nós sabemos quem é pai. Quantos pais temos aqui neste lugar? Vocês sabem o quanto vocês aprenderam, né? O quanto foi um desafio. Porque esse termo parentalidade, ele vai muito além do fator biológico, né? Não é apenas quem gerou, né? O filho não é apenas um fruto de uma gestação, de uma relação, né, sexual, mas vai muito além da questão biológica e se conecta às experiências infantis, às experiências na adolescência, tudo aquilo que foi vivido pelos pais quando eram crianças, principalmente na infância, no que a gente chama de primeira e segunda infâncias, tudo aquilo que eles viveram enquanto filhos, agora não tem como, acaba refletindo também neste papel enquanto pais, ok? Então, a característica no meu filho, ela vai muito além, ou na minha filha, daquilo que ela herda de mim, enquanto características físicas, biológicas, né, enquanto relações nesse aspecto. Vai dizer sobre quem eu sou enquanto ser humano, enquanto indivíduo, na vida daquela criança. Qual é o papel que eu exerço, qual é a cultura que eu estou levando naquela criação, qual é a referência que eu tenho de valores, qual é a referência que eu tenho de princípios, qual é a referência que eu tenho de vida, qual é a referência que eu tenho enquanto mãe de amor, qual é a referência que eu tenho de cuidado. Então, é por isso que essa troca, nós estamos o tempo inteiro, mesmo quando os filhos crescem. Eu tenho 43 anos, a minha mãe tem 81 anos. Hoje mesmo ela já falou comigo cedinho, já me abençoou, né? E eu vejo que, mesmo eu casada, com um filho de 20 anos, uma filha que vai fazer 17 anos mês que vem, ela se preocupa com questões ainda
como se eu realmente, né, aquela coisa de cuidado. Então, ela manda mensagem: filha, já chegou em casa? Filha, está no trânsito ainda? Filha, e vocês vão almoçar o quê? Vai comer o quê? Ou, às vezes, manhinha, eu chamo manhinha, né? Você já sabe, eu sou baiana. Mãe, eu estou em tal lugar com essa. E os meninos, o que eles vão comer? Quem ficou lá? Esse cuidado. Então, não existe idade, né? Não existe. Quem aqui já é pai, já é avô, sabe do que eu estou falando. Mas, então, esse papel, ele está internalizado em nós de uma forma também instintiva, tanto de pai quanto de mãe, né? Daqui a pouco a Essa também vai falar um pouco dessa referência enquanto pai, né? Mas tanto os papéis da maternidade quanto da paternidade, eles estão muito enraizados em nós. A gente costuma dizer que filho não vem com manual. Então, quando você tem aquela primeira experiência, ainda, né, nessa gestação, quando você ouve aquele barulhinho, né, meu bem, lá da ultrassom, do coraçãozinho que o médico coloca lá para a gente ouvir, desde ali, algo começa a se transformar em nós, neste papel de pai, de mãe, né? Não apenas fisicamente na mulher, né? Mas o que vai tomando espaço na realidade dessa casa e dessa família, né? E aí, nesse processo terapêutico, a família tem total importância, tem um papel totalmente importante em qualquer fase da vida do filho. Por isso que eu estou dizendo que não é apenas quando é um bebê, quando está na primeira, na segunda infância, quando é um adolescente, mas adulto, ele já com filhos, o papel, ele nunca deixa de existir. Obviamente que agora, abordagens diferentes. Eu abordo o meu filho hoje, que tem 20 anos, diferente de quando ele tinha 10, embora eu gostaria muito de poder tratar da mesma forma, mas não posso. E isso, para mim, também é um desafio, né? Talvez para as mães mais ainda, do que para os pais. Os pais parece que têm já aí um pouco essa coisa a S vive falando lá em casa: ei, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Olha aí a super protetora. Porque parece que a gente gostaria mesmo de poder ainda escolher as roupas, dizer para onde vai, quando volta, com quem vai, dizer o que comer, determinar, mas a gente não pode agir dessa forma, e isso faz parte também de um desafio para mim, dentro do meu papel. Porque eu preciso aprender a lidar com isso, entendendo que este ser que o Senhor me deu para cuidar, para administrar a alma, precisa também desenvolver a sua autonomia, a sua maturidade, né? Precisa crescer. E eu, enquanto mãe, enquanto pai, não posso ser, presta atenção, não posso ser um objeto que atrapalhe esse crescimento. E a gente não atrapalha só quando alguém é mais rude, quando não sabe lidar e acaba sendo mais impulsivo, intolerante, né? Aquela criação que teve, ele foi muito rigoroso e agora ele quer refletir isso na criação do seu filho. Mas quando eu sou o outro extremo também, quando eu sou muito permissivo, quando eu sou muito... eu deixo fazer, deixo acontecer. Isso também é uma razão de eu atrapalhar esse desenvolvimento e essa concepção de maturidade na vida do meu filho, né? Então, existem fases, obviamente, nessa relação. E quando os nossos filhos eles são pequenos, a relação ela é muito mais comportamental, ok? Então, os filhos, crianças, eles são referências comportamentais. O que eu quero dizer com isso? Porque há uma diferença. Quando ele é um adolescente, a referência não é apenas do comportamento, daquilo que se exterioriza nas suas ações, no brincar, na maneira como ele quer ir descobrindo o mundo, mas agora, na adolescência, é uma questão de uma relação também com referências de formação de caráter e formação de personalidade e das suas habilidades sociais. Agora, eu quero voltar um pouquinho aqui, porque, como o pastor Aécio disse aqui, tudo está conectado. E eu creio dessa forma, eu abraço a ciência, eu estudei 5 anos na faculdade, mas eu sei exatamente, como uma serva de Deus, e a partir do que eu creio e a fé que eu desenvolvo
em Cristo, que há uma relação. E tudo está muito ligado a essa sabedoria, a esse poder sobrenatural, a essa coisa linda que é a intervenção divina total, 100% e direta nas nossas vidas. E Deus é muito sábio, Deus é lindo, e desde esse desenvolvimento da criança, falando dessa relação, você vai percebendo que quando ela nasce, ela começa ela precisa, até por uma questão de instinto de sobrevivência, ela precisa criar mecanismos e, obviamente, que nesses primeiros anos da vida, ela faz isso de uma forma inconsciente, né? Óbvio. Quem se lembra aqui do primeiro ano de vida? Ninguém. Né? De quando você... eu lembro quando eu estava lá no bercinho, que eu precisava chorar para a mamãe entender que eu estava com fome. Não. Mas isso tudo é um processo, e são ciclos que o indivíduo vai vivendo e que ele precisa para ele se desenvolver e reconhecer seu espaço. Então, por exemplo, quando a criança nasce e os seus primeiros momentos de vida, desde o choro na hora do parto, é um sinal de como ele precisa, é um mecanismo de defesa que ele precisa para poder mostrar que estou ali, preciso de cuidados, preciso ser visto. Então, esse desenvolvimento físico-fisiológico, né, esse desenvolvimento dessa criança nesse primeiro momento, diz respeito àquilo que Deus fez de uma forma tão linda, e a ciência vai explicar, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas porque, por exemplo, naquele primeiro momento, quando ela precisa reconhecer o espaço, quando ela se assusta, já viu o bebezinho que se você põe ele deitado assim, e com as mãozinhas, se ele não está aconchegado, enroladinho, ele fica se assustando porque ele agora precisa reconhecer um espaço que é diferente do útero, né, materno, que ali ele estava no escuro, ele estava bem apertadinho, aconchegado, numa temperatura confortável. Por isso que quando ele sai, o primeiro trauma da vida do ser humano, eu tinha uma professora que gostava muito de falar sobre isso, o primeiro trauma é o nascimento, que você sai de um espaço totalmente de conforto para ir agora para uma realidade de muita luz, de barulho e de outra temperatura. E a partir daí, a gente precisa ir lutando para essa sobrevivência, e descobrindo os espaços, descobrindo os ambientes. Só que isso não acontece apenas na criança que nasceu, mas nessa mãe que está lidando agora com esse novo momento e tendo que cuidar desse serzinho. Essa mudança também é nela. E aí não estou falando apenas do ponto de vista do que aconteceu físico, né, da gestação e do pós-nascimento, mas eu estou falando que a mãe puérpera, né, não é dessa fase, mas eu estou falando dessa mudança interna que a gente se vê, de alguma maneira, não é obrigado, mas a natureza, a vida, nos convida para que a gente pense diferente. Então, vai acontecendo uma mudança no bebê, nessa criança, né, até ele aprender. Por exemplo, ontem eu estava até partilhando isso com a Essie, falando isso. Os sinais desses primeiros 6 meses, principalmente na criança, são todos muito bem articulados pelo nosso Deus para favorecer esse desenvolvimento motor, desenvolvimento neurológico, a cognição, né? Aí, às vezes, você fala, que lindo, ele está dormindo e está sorrindo. Já percebe, está sonhando com os anjinhos. Minha mãe gostava de falar isso. Tem a ver com as questões também neurológicas. Então, o tempo inteiro, o organismo está funcionando ali como uma máquina muito bem programada. Tá? Entenda a máquina aqui, só para a gente trazer para essa linguagem, e que vai desenvolvendo, vai possibilitando a esse desenvolvimento de reconhecimento de espaço, de desenvolvimento psíquico-motor, né? As mãozinhas, e daqui a pouco ele começa a reconhecer o seu corpo, descobre a mão, descobre o pezinho, por isso que leva o pezinho à boca, descobre. Depois de 2 meses, ele começa, normalmente nessa fase, a visualizar, né, a reconhecer. E ele, antes disso, ele reconhece a mãe pelo cheiro. Então, toda essa mudança nessa relação vai provocando também uma mudança em mim e no pai. E isso que é um desafio para nós. Porque você não precisa
Né? Ninguém, na verdade, fez um curso para entender todas essas questões científicas, todas essas questões anatômicas, fisiológicas, biológicas e muito menos psíquicas. E aí a gente se vê desafiado. E agora, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa criança? Como é que cuida? Eu lembro, gente, que no nascimento do nosso primeiro filho, eu tinha 23 anos. E minha mãe veio para ficar comigo, né, aquele primeiro período. E quando eu estava perto dela ir embora, voltar para casa, e nessa época não morávamos na mesma cidade, eu tinha um temor. Quando ela foi embora, como é que eu vou saber se ele está chorando de manha, se ele está chorando de fome, se é sono? Como é que eu vou descobrir? Porque ele não vai expressar, ele não vai falar. Ele não vai externalizar isso de uma forma clara. Mas é incrível como isso é instintivo, como você aprende. E aí é por isso que talvez essa seja um aprendizado, um dos mais desafiadores na vida do ser humano, porque você não faz o curso, né, para aprender 100% de toda essa questão da criação de filhos, dessa relação de parentalidade, mas você vai aprendendo com a experiência, você vai se permitindo entender e pedindo sabedoria a Deus. E que bom que a gente pode contar com tantos recursos hoje, não só na área da ciência, mas principalmente nessa educação dos filhos, nessa relação de parentalidade, como a gente conta com a igreja, com a palavra de Deus, com os ensinamentos, com os princípios da palavra, e daqui a pouco a gente vai ouvir mais um pouco sobre isso. Essa relação inicial, a psicologia trata muito sobre isso, principalmente alguns autores como Winnicott, Melanie Klein, o próprio Freud, né, que é o pai da psicanálise, fala muito sobre essa relação subjetiva dessa criança, de como é que ela enxerga a mãe, qual é a importância que eu tenho desse papel enquanto genitora, enquanto alguém que está ali para oferecer carinho e que precisa desenvolver isso da forma mais amável possível, da melhor referência possível. Por isso que a palavra de Deus, por isso que os ensinamentos da Bíblia nos auxiliam tanto nesse sentido. E depois dos primeiros meses, agora não é apenas a relação materna, né, da mãe e do filho. Há uma cisão, que a gente chama, porque no início a criança, nessa relação de parentalidade, ela se percebe muito, ela não se percebe um e o outro, a mãe. É como se fossem um só. É como se eles estivessem ali fundidos em um só. A criança não tem essa consciência. A partir de alguns meses, né, provavelmente aí depois do 6º mês de vida, é que ela começa a perceber que essa mãe é um outro indivíduo, é um objeto externo. E mais para frente ela vai reconhecendo um terceiro objeto, uma terceira personagem, que é o pai, dentro dessa relação. Isso não significa que este pai não deva ser presente, porque existem papéis, existem condutas e comportamentos que são extremamente importantes nesse período, dentro dessa relação, neste apoio da maternagem, inclusive, né, feito pelo pai, e que reverbera lá na frente no desenvolvimento da criança, do adolescente, desse adulto. Então, de como ele vai se tornar. Uma criança que ela tem um grande investimento de valor e de amor na sua vida, certamente ela vai ter muito mais facilidade de devolver isso nas suas relações. Quando essa criança, quando essa pessoa cresce num ambiente de muita hostilidade, muita presença de violência doméstica e de violência não apenas física, mas psicológica também, há uma tendência muito grande de gerar um adolescente, um jovem, um adulto muito inseguro, muito impulsivo, com uma autoestima muito baixa. Por isso que há em nós um peso mesmo de uma responsabilidade de cada vez mais procurar aprender como se comportar enquanto pais, aprender nessa troca, nesse aprender a aprender, inclusive. Dentro dessa relação de parentalidade, o que meu filho está me ensinando? O que meu filho está trazendo para mim, me alertando para essa mudança também na minha vida? Porque à medida que ele cresce, que ele se desenvolve fisicamente, que ele cresce fisicamente, psiquicamente, neurologicamente, cognitivamente, eu também preciso crescer. Nunca mais a minha vida é a mesma, não é verdade? Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando.
Nunca mais a nossa vida é a mesma. A relação e a mudança, ela é para sempre. Você é alguém antes de ser pai e de ser mãe e totalmente diferente depois disso. Por isso que esse investimento de amor, esse investimento de valor, esse investimento de referências, né, de uma forma adequada na vida da criança, na vida do adolescente, precisa realmente ser feito com muita sabedoria. E aí eu vejo pessoas assim falando, Deus me livre, eu só tenho um, não quero nunca mais pensar em ter filho. Porque às vezes gerou um trauma, né? Não que o filho tenha sido um problema, mas a pessoa teve dificuldade nessa relação, dificuldade de lidar e também não procurou, porque existem recursos, existe como você buscar referências, buscar orientação e aprender a lidar com isso. Não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista profissional. Porque às vezes a gente não teve. Eu, graças a Deus, tive uma referência de lar, de família, de casamento, de pai e de mãe. Mas nem todos nós temos uma referência adequada ou muitos de nós crescemos sem essa figura. Não é verdade? Sem a figura paterna ou sem a figura materna, às vezes foi criado pela avó, mas ela vai desenvolver esse papel materno. Foi o avô que vai desenvolver esse papel. Foi o padrasto, né? Hoje a gente sabe que existem variantes de configurações aí, né, de família, por conta de tantas circunstâncias, lamentavelmente. Mas aí eu preciso aprender. Não é o fato de eu ter nascido, de eu ter sido criada com uma referência talvez que não foi tão adequada, tão positiva do meu pai ou da minha mãe, que eu vou fazer com que isso agora reverbere na relação que eu vou ter com meu filho. Que às vezes a gente acaba usando isso como uma ferramenta para reforçar um comportamento inadequado enquanto pais. Mas meu pai era assim, não, minha casa era assim, meu pai... eu já ouvi coisas tipo assim, meu pai almoçava com um cinturão no ombro. Qualquer coisa, já descia o cinto lá, pegava quem estava lá na ponta na mesa. Já sentava na mesa assim. Com meu pai não tinha isso, não tinha aquilo. E aí eu não tenho uma referência adequada. Eu acho mais fácil, menos trabalhoso, eu ficar replicando isso, eu ficar reproduzindo isso dentro do meu ambiente, quando, na verdade, é muito mais trabalhoso, né? É muito mais trabalhoso, porque o que você vai ter de consequência, o que você vai passando de geração em geração, do que você vai criando dentro desse ambiente familiar e dessa relação de parentalidade, é complexo, é complicadíssimo. E não é só no que ela traz para você, mas no que você está proporcionando na vida dessa criança e desse adolescente quando adulto. Quem vai ser esse adulto? Eu tenho responsabilidade. Eu não posso fugir dessa responsabilidade. Quem vai ser o meu filho quando ele se casar? Qual é a referência que ele tem de parentalidade? Qual é a referência de lar que ele tem? É uma responsabilidade minha também. Mas, claro, eu posso ter ensinado tudo, ele escolheu um outro caminho, aí agora diz respeito à escolha dele, diz respeito ao livre-arbítrio. E eu também, enquanto pai e mãe, preciso respeitar essa autonomia. Mas o que importa é como eu vou agir e de que maneira eu me porto dentro dessa relação para ensinar com sabedoria, para valorizar a relação. A gente tem dificuldade de ouvir filho, porque a gente acha assim, quem ensina é pai e mãe. Aqui você só obedece. Quem fala aqui sou eu. A gente gosta de usar isso, né? Quando você estiver trabalhando, pagando as suas contas, aí você dá opinião. Por enquanto, aqui você não fala nada. Por enquanto, aqui quem manda sou eu. Que tipo de relação é essa? Eu não estou convidando você aqui para pensar que você, enquanto autoridade na sua casa, responsável pela criação do seu filho, responsável pelo seu lar, você vai ser permissivo. Não, o que meu filho quiser, ele faz. Não é isso. Mas essa relação, ela precisa acontecer da forma mais sábia e mais interessante possível, e eu convidar meu filho, quanto mais ele participa, para eu ouvi-lo, saber o que ele pensa, por mais que ele não vá interferir em determinadas decisões que eu tomo dentro de casa, mas é importante ouvi-lo, o que ele pensa sobre tal coisa, qual é a opinião dele, sabe por quê? Lá na frente a gente vai ter tanta surpresa, você fala,
eu desconheço esse rapaz. Eu desconheço essa moça. Eu desconheço essa mulher. E foi você quem gerou. Por quê? Porque você nunca deu a oportunidade dele falar, dele se expressar antes, dele dizer o que ele pensa, quais são as dúvidas dele. Por mais que tenha uma fase na vida do filho da gente, principalmente aquela adolescência, que eles querem ensinar a gente, né? Mãe, não tem nada a ver. Mãe, não é isso. Mãe, eu sei o que eu estou falando. Mãe, o professor falou que não é assim. Mãe, não sei o quê, não sei o quê. Né? Aí você ouve, respeita, orienta. Mas de que adianta também eu ficar batendo de frente e eu não saber dialogar, ouvir e ensinar? É importante que meu filho saiba qual é o meu ponto de vista sobre as coisas, ele tem referência, mas eu também preciso ouvi-lo. A partir do que eu ouço dele, a partir da oportunidade que eu dou para esse pré-adolescente, para esse adolescente, expressar, por mais que para mim seja bobagem, por mais que não tenha absolutamente nada a ver com a minha realidade, eu preciso ouvi-lo nessa relação. Eu preciso dar a oportunidade que ele expresse o que ele pensa, o que ele deixou de pensar. E tem muito. Só de você ouvir, você já vai ter um diagnóstico. Ó, tá fingindo que tem uma segurança, né, amor? Fingindo que tem uma segurança, que sabe das coisas no fundo. A própria fala denuncia que é inseguro, que, na verdade, está ali, precisa muito do seu colo, do seu abraço, e precisa muito saber o que você pensa sobre. Mas eu não vou fazer isso impondo. Eu não preciso que ele saiba o que eu penso, apenas impondo e calando ele. Preciso ter essa relação de comunicação, ela é muito importante. E comunicar também é ouvir. Tem que ter diálogo em casa, tem que ter comunicação. Mas diálogo não é só o pai e a mãe falar e impor. É ouvir. E você, filho, também da mesma forma. Porque a gente tem muito essa tendência de ser autossuficiente quando é pré-adolescente, adolescente quer saber de tudo, principalmente nessa época agora da internet, que tem os blogueiros, tem os youtubers que querem ensinar tudo, e aí você se convence daquilo, viu, filho? E você acha que você sabe tudo, descobriu a roda, seu pai e sua mãe não sabem de nada, e aí você quer apenas falar, impor, porque você acha que agora você tem poder de decisão, mas não é bem assim, não. Então, a palavra hoje aqui precisa cortar para os dois lados também, né? Então, você precisa entender que, enquanto você tiver referência de autoridade dentro da sua casa, é importante valorizar isso. O que meu pai pensa sobre isso? Qual é a opinião da minha mãe? E trazer isso para dentro do seu lar, porque não é seu colega, não é seu amigo da escola, do ensino médio, do fundamental e nem da faculdade que tem as melhores referências para você. Todos eles passarão. E lá na frente, quando você tiver 30 anos, você vai falar, por que eu não ouvi? Por que eu não fiz? E da mesma forma, nós pais, lá na frente, 40, 50 anos, por que eu também não ouvi? Por que eu não dei a oportunidade dele se expressar? Eu agora não estou reconhecendo esse adulto em quem ele se transformou. Será que ele não estava dando sinais desde muito antes? Você não soube, não quis ouvir, não parou para ouvir, para entender quem era aquela pessoa? Porque o nosso filho, ele é uma extensão da nossa, muitas vezes, essa hereditariedade física, né? Essa hereditariedade física, genética e de comportamento, de personalidade, mas ele é alguém. Ele não é uma extensão do ponto de vista de continuar sendo eu. Ele vai se transformar, na verdade, ele é um indivíduo e vai se transformar num adulto que precisa ter autonomia, que precisa saber o seu lugar, que precisa reconhecer seu espaço, tomar as suas decisões, ser alguém que, apesar das dificuldades, apesar de dores, apesar dos nãos da vida, apesar das perdas, ele tem as referências de onde buscar, onde chorar, onde ser acolhido, a quem recorrer. E isso faz parte desse comportamento de segurança. Porque ser um adulto seguro não é aquela pessoa que não sente nada, não chora, não tem medo, não. Mas ele tem referências sobre isso. Quando existiu o medo, quando existiu o desafio, quando acontecer a perda. Então, qual é a minha referência? Como é que eu lido com isso? Onde eu busco e a quem eu recorro? Essa é a diferença. Que às vezes a gente acha que criar um menino seguro, valentão, não chora. Engole o choro.
Homem não chora. Não, desde cedo tem que ser assim, ó. Com 10 anos tem que começar a trabalhar. Porque eu, na minha casa, meu pai botou para fazer isso, fazer aquilo. Eu, com 20 anos, saí no mundo. Meu pai gostava de falar isso quando era pequeno, quando a gente era pequeno. Com 20 anos, eu já tinha saído no mundo. Claro. Meu pai tem 83 anos. Há 63 anos atrás, era outra realidade, gente. Nós estamos aqui, nem tem tantas diferenças de gerações aqui. E já é difícil. A gente fala como as coisas mudaram em 10 anos. Todo mundo lembra aqui de quando do início do ano do milênio, não é? Do novo milênio, de 2000. Só que foi há 21 anos, parece que foi ontem. Quantas mudanças não já ocorreram? Quantas mudanças e quantas coisas nós não tivemos que repensar nesse último ano, por conta da pandemia e de tudo que aconteceu no mundo? Imagine uma vida inteira, o quanto a gente precisa se dar conta. E essa é a minha palavra para você nesta manhã. Se dar conta do que eu preciso, de fato, aprender e do que eu preciso também ensinar. O do quanto é importante eu reconhecer, isso aqui eu tenho dificuldade, eu não sei sobre isso. Mas isso aqui é importante para eu saber dentro dessa relação. Vou buscar aprender. É isso que você está fazendo aqui nessa manhã. Eu vou buscar entender. Eu não sou psicólogo do meu filho. Não estou falando aqui como psicóloga, não. Você pode dizer, e não sou também, tá? Eu sou profissional, eu particularmente sou profissional da área, e quando eu percebi alguns sintomas no início da adolescência da minha filha, eu entendi que não era eu que ia tratar. Eu não sou psicóloga dela, eu sou a mãe dela. O que eu preciso fazer? Vou buscar ajuda. Não vou ficar me achando autossuficiente. Oro, jejuei, entreguei na mão de Deus, mas fui buscar alguém que pudesse me ajudar com isso. Se eu não tivesse feito isso, gente, não sei como é que eu teria lidado abaixo de Deus. E aí, você precisa entender isso. Quando seu filho tem um problema seríssimo de saúde, você trata em casa? Não, pode deixar que aqui eu sou cardiologista, eu sei o que esse menino tem. Quebrou o pé. Quebrou o pé brincando de bola. Não precisa levar para o médico, não. Deixa aqui. Aqui mesmo eu tenho uma visão de raio-x. Depois eu vou fazer uma massa ali e vou fazer um gesso. É assim? Não. A gente corre para o profissional adequado. Leva o pronto-socorro, o ortopedista quem vai cuidar, é quem vai lá na emergência, tira raio-x, vê o que quebrou, vai imobilizar, vai pôr gesso, vai precisar operar. Não é você. Por que quando são questões comportamentais e de alma e de emoções, a gente acha que... Não, eu sou psicóloga, eu entendo tudo. Aí você faz tudo errado, lá na frente fica chorando porque não soube agir de forma adequada. Assim também o filho, que vai e procura tudo na internet. Mãe, descobri, fiz o teste ali no Google, descobri que eu sou não sei o quê, que meu comportamento é assim, eu sou bipolar. Gente, você é psicólogo, queridinho, bonitinho, bonitinha? Não. Estou precisando de ajuda. O filho também precisa aprender a comunicar. Se você começa a se reconhecer, mãe, não sei, tem alguma coisa errada. Pai, não estou bem, eu estou precisando de ajuda, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso da sua ajuda aqui, tanto em oração, mas se eu preciso de um profissional, eu queria ajuda sobre isso. Então, a gente precisa, nessa troca, nessa relação, aprender a lidar com isso, comunicando quando é possível, porque existem fases na vida aí, né? Somente quando é criança, que não há essa verbalização. Criança de 5 anos não fala, eu estou sentindo tal coisa. Não. A gente precisa aprender a lidar respeitando as fases. Mas vai chegando o momento da segunda infância e da pré-adolescência e que nós precisamos nos atentar enquanto pais, e o adolescente pode também se atentar. Espera aí, isso aqui não está legal. E ao invés de eu partilhar isso com quem não tem nada a ver vai me ensinar errado, eu vou procurar o meu lugar de referência. Onde é? Minha casa, meu pai, minha mãe, minha família, que com certeza vão poder me ajudar. Mesmo se eles não têm os recursos, eles vão buscar, nós vamos buscar juntos. Eu oro a Deus para que cada vez mais essa relação de parentalidade seja desenvolvida dentro dos nossos lares da forma mais sábia possível, da forma mais espiritual possível. E aqui, quando eu falo desenvolvida de uma forma espiritual, é reconhecendo todos esses recursos que Deus nos dá. Não estou falando apenas do momento de oração, não estou falando apenas do culto doméstico, tudo isso é importante, dessa espiritualidade dentro de casa, mas eu estou falando desse ponto de vista, daquilo que Deus coloca diante de nós para fazermos, e a gente renega, a gente abre mão, porque simplesmente a gente acha
que é mais fácil empurrar com a barriga, a gente acha que é mais fácil fingir que não está acontecendo. Eu prefiro nem olhar o que meu filho posta na rede social, porque para eu não sofrer. Não, preciso entender o que está acontecendo. Era assim, não era? Ninguém conhece mais o nosso filho do que nós mesmos. Então, eu preciso acompanhar. Eu não vou terceirizar isso. Se é você quem cria seu filho mora com você, você não vai terceirizar isso para o professor, para pastor, para a professora da escolinha dominical. A gente acha que eles que têm que fazer isso. O que é o meu papel, eu preciso desenvolvê-lo até o final. Até o fim. E o que é o seu papel, enquanto filho, desenvolva também. Dentro dessa relação. E eu tenho certeza que coisas lindas acontecerão, viveremos ainda muitos desafios, sempre, mas dentro de um ambiente, de uma perspectiva muito menos angustiante e menos traumática. Exatamente, menos traumática. Porque dores teremos, né? Desafios, momentos de choro, de medo. Qual o pai e mãe que nunca sentiu medo diante de uma situação, de um desafio ali com o filho, naquela relação de criação? Sim. Quantas vezes eu senti medo? E sinto. Tem tanta coisa para acontecer ainda. Tem uma vida inteira pela frente. Eu vou ficar sozinha? Eu vou buscar recursos, orar, entregar na mão do Senhor, buscar ajuda onde eu puder, partilhar isso com pessoas que eu sei que são referências e vão dizer, olha, eu sei o que você está passando, já passei por isso. Olha, e partilhar comigo, buscar ajuda de profissionais. Certamente viveremos um tempo de bênçãos, de muito aprendizado na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor possa encontrar em nós essa oportunidade para desenvolver aquilo que Ele tem para a nossa casa, para a nossa família e para o projeto tão lindo que Ele estabeleceu para a sua história de família. Em nome de Jesus. Amém?